Então aqui vamos resolver o problema 42 do capítulo 2, né? Esse problema que tem o trem em alta velocidade entrando numa curva, e quando ele entra numa curva, o maquinista observa que tem uma locomotiva à sua frente, a uma distância D. Essa distância D foi dada, de 676 metros. A locomotiva está a 29 km por hora, está aqui, ó, 29 km por hora, enquanto o trem está a 161 km por hora. Então ele pergunta qual é o valor mínimo do modo da desaceleração suposta constante para que a colisão não ocorra. Então ele quer saber, né, para quais valores de A não ocorra, né, ou qual o valor mínimo, né? Acima desse valor, o valor igual a esse, a função não ocorre. Na verdade eu vou calcular, né, quais os valores de A, né, na verdade, para quais valores de A, né, a colisão não ocorre. Fica até melhor de pensar, né? Qualquer valor de A acima, né, desse valor que a gente encontrar, vai fazer com que o trem não colida com a locomotiva, né? Então, um estudo, né, que está sendo feito sobre a ferrovia, ele quer saber que se... Né, você pode imaginar isso, né? Que o maquinista, na verdade, não vai fazer essa conta na hora que visualizar o trem, né? Isso tem que ser pensado antes, né? Imagina a seguinte situação, né? O trem está fazendo uma curva e, de repente, topa com essa locomotiva. Seria a pior situação possível, né? Porque se o trem chegar antes, o maquinista aqui da locomotiva vai ter visualizado o trem e vai parar, né? Que ele só está a 29 km por hora, né? Aqui não, ele já entrou, né? Se ele parar, ele só vai piorar a situação, aí que vai bater, né? Não sei que ele parasse e desse ré, mas demora, né? A locomotiva não consegue fazer esse movimento rapidamente, né? Então não tem jeito. Então isso aqui é um estudo de um problema, né? De uma possível situação. Então ele entregou para você, imagine você engenheiro da empresa, né, que tem trens lá, tipo a Vale, né, e joga esse problema e quer saber, ó, qual seria a aceleração mínima para que, se ocorrer essa situação, o trem não bata. É mais ou menos isso, né. Em caso, né, o trem vá bater, o que eles vão fazer? Vão ter que refazer essa ferrovia, de repente colocar, né, essa entrada um pouco mais adiante, né, para caso acontecesse a situação dessa, o trem conseguisse parar antes de colidir com a locomotiva. Bom, essa é a ideia aí. Depois ele pede para você desenhar os gráficos de XT, né, para duas situações, em caso que ele bate e em caso que não bate. Então vamos resolver esse problema. Então, a primeira coisa é o quê? Escrever as funções horárias. Eu vou escrever, né, vou dar uma pausa aqui, vou escrever e depois volto, porque senão você tem que ficar esperando aí no vídeo. Então vou escrever as funções horárias para o trem, né, e da locomotiva. Então, para que ele não bata, né, porque ele não bata, o que a gente quer? Que o X aqui, ó, da extremidade da locomotiva, vou usar para localizar, aliás, o trem, né? Para localizar o trem, eu vou usar a extremidade frontal aqui, né? A frente do trem. Então, esse ponto aqui vai ser vai me dar a coordenada da localização do trem. O trem não é uma partícula, né? É um corpo bastante extenso aqui. Mas o que interessa para a gente é se a frente dele vai bater na traseira da locomotiva. Então, o que interessa para a gente é a coordenada da frente do trem e a coordenada da traseira da locomotiva. Então, esse ponto aqui vai ter x, coordenada x do trem, e esse ponto aqui vai ter x da locomotiva. A gente quer que o x do trem seja sempre menor que o x da locomotiva. Eu vou adotar o meu referencial x aqui, ó, a origem. Nesse momento, a origem, né? A origem está aqui, ó, no momento que o trem está passando por esse ponto, vou botar esse ponto como origem do meu referencial x. O x está aqui na horizontal, tá? Apontando para a direita. Então, todos os dois móveis se movem no sentido positivo, tá bom? Então, a velocidade é positiva para os dois, tá? Já a aceleração do trem, né, como a velocidade é positiva, a aceleração tem que ser negativa para que a velocidade diminua, tá? Então, elas têm que ter sinais contrários para que haja uma desaceleração. Então a gente quer que o x do trem seja sempre menor que o x da locomotiva. Então a gente vai escrever isso, vai escrever a função x do trem, a função x da locomotiva, vai escrever x do trem menos o x da locomotiva, tem que ser sempre menor que zero, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Então fica assim, ó, como a aceleração do trem é constante, então o seu movimento é uniformemente variado. Daí eu vou escrever aqui a função horária do trem. Aí fica assim, tá vendo? A função horária do trem, porque x do trem, né, é igual a x0 do trem, mais vezes 0 vezes t, mais a t ao quadrado sobre 2, né, a função horária para o movimento uniformemente variado. Aqui eu já substituí os valores, tá vendo?
Então, x0 do trem é zero, tá vendo? A gente adotou como zero aqui, ó. Aqui, essa posição, nesse instante, é zero. Então, aqui o nosso x inicial está aqui. Então, o nosso trem está na posição, no instante inicial, em zero. Então, a gente vai colocar aqui. Então, no lugar de x0 é zero. Então, some isso aqui. No lugar de v0, é velocidade, v0, né, é a velocidade inicial do trem, 161 km por hora. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos escrever a função horária para a locomotiva, né, que está aqui na frente, tá vendo? A locomotiva. Vou escrever a função horária dela. Então, eu escrevi aqui, ó, como a locomotiva tem velocidade constante, então seu movimento é uniforme. Está aqui, né? A função horária. Consulta lá na tabela do livro qual a função horária do movimento uniforme. Caso você não tenha memorizado, não tem problema, é só consultar lá. A questão é que você entender o que está acontecendo, não precisa ficar decorando tudo. Se você memorizar, se você for bom de memória, melhor ainda, mas se esqueceu, você consulta, não tem problema. O que a gente fez então? Substituiu, né? Eu chamei x locomotiva de xl aqui, né? Tá? Então fica x da locomotiva, que é xl, né? x0 da locomotiva. Agora veja bem que o x0 da locomotiva não é zero. No instante t inicial, ela já está a 676 metros à frente, né? À frente do trem. Então você tem que colocar aqui, ó, no instante t você tem que dizer para a função, né? E a velocidade da locomotiva é de 29 km por hora. Como movimento uniforme, então é uma função de primeiro grau. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, né, essas duas funções naquela em que a gente fez a diferença, que x, né, do trem menos o x da locomotiva tem que ser sempre menor que zero, tá bom? Tá aqui, tá vendo? Ó, como não queremos que a colisão ocorra, então, né, o x do trem tem que ser sempre menor que o x da locomotiva. O trem está atrás, né? Então o x tem que ser sempre menor, né? Então tá aqui, ó, menor, tá? Então a diferença entre os dois tem que ser sempre o quê? Negativa, né? Tem sempre menor que zero. A diferença entre o x do trem e o x da locomotiva sempre terá que ser negativa para que eles não batam. Se for igual a zero, né, ou maior que zero, se for igual a zero, significa que deu encostadinha, né, na traseira, né? Foi o momento que encostou na traseira. Se maior que zero, significa que já bateu, já descarregou, né? Aí já lascou tudo. Então fica assim, tá vendo? X do trem menos y menor que zero. Aqui que eu fiz? Substituir as funções, né? Substituir as funções. A função do trem, você pode olhar lá antes, né? 160t mais at ao quadrado sobre 2. Menos a da locomotiva. Tá aqui, ó, menos 0,76, menos, porque ela era toda positiva, né? Ela fica toda negativa agora por causa do menos aqui, tá vendo? Isso tudo é menor que zero. Agora é só subtrair, né? 161 menos 29t. Isso aqui você pode jogar para frente aqui, né? Como é que fica, então? Fica assim, né? Tá vendo? Então aqui você já subtraiu, ó, 161 menos 29. Confere a conta aí, vê se está ok. Tá? Tá aqui. Agora que a gente tem que pensar nisso aqui, ó. Como é que faz com isso? Está dizendo que AT ao quadrado, para que eles não colidam, né? Está dizendo que o que aqui é a nossa função, nossa equação. No caso aqui é uma inequação, né? O AT ao quadrado sobre 2 menos 132t menos 0,67 tem que ser sempre menor que zero para que não ocorra a colisão. Então essa diferença aqui é ser menor que zero. Para que não ocorra a colisão, essa função toda aqui tem que ser sempre menor que zero. Como é que a gente faz então para resolver essa situação? Aí você tem que lembrar que isso aqui é o quê? Uma função de primeiro grau, de segundo grau, o quê? Uma função de segundo grau. O gráfico de uma função começa o quê? Uma parábola. Então vamos pegar uma função, né, um gráfico de uma parábola e analisar a situação em que sempre ela tem que ser menor que zero. Né? Um gráfico tem que ter sempre abaixo do eixo, no caso aqui do tempo, né, que é negativo, sempre abaixo do eixo do tempo. Vamos pegar aqui do seu livro mesmo. Está aqui, tá vendo? Peguei aqui do seu livro. Tem um problema qualquer aí, peguei um desenho de uma parábola só para ilustrar. Essa aqui, por exemplo, ela é sempre negativa? Não, né? A função não é sempre negativa. Entre 1 e 3, tem uma parte que o x é positivo, tá vendo? Entre os instantes 1 e 3, o x é positivo. Lá não pode ser nem positivo nem igual, né? A zero. Então aqui, ó, a função não pode ser nem positivo nem igual a zero. Igual a zero significa que já encostou, um trem encostou no outro. A gente está evitando isso. Então, o
que tem que acontecer? Se a função é sempre negativa, essa parábola vai ter que estar abaixo do eixo, né? Abaixo do eixo do tempo. O x sempre é negativo. Significa o que isso? Que não vai ter raiz. Nessa figura aqui, ó, você está vendo que essa função aqui tem duas raízes, né? 1 e 3. Então, no t igual a 1, o x é 0. No t igual a 2, no t igual a 3, x também tem 0. E entre 1 e 3 era positiva. Lá a nossa função não pode ter raízes, né? Tem que estar abaixo do eixo. Então, qual é a condição para que a função não tenha raízes? O que tem que acontecer? Primeiro, ela tem que ter a concavidade voltada para baixo, né? Porque ela é sempre negativa. Mas para não ter raiz, nesse caso nosso específico, né? O delta tem que ser o quê? Negativo, né? Quando o delta é negativo, significa que ele não tem raízes, ok? Então, vamos lá. Então, essa é a condição. Para que ela não tenha, né? Não seja positiva, tem que ser sempre negativa, então a concavidade tem que estar para baixo, e ela não tem que ter raízes. Então, qual é a condição? A condição é que o nosso delta, né, lá de Bhaskara, né, forma de Bhaskara, tem que ser negativo. Então, vamos lá escrever o delta para essa função. A condição é essa, tá vendo? A diferença aqui tem que ser sempre negativa. Então, para achar o delta aqui, tem que ser negativo para que a função não tenha raízes. Então, delta aqui é igual a B2 menos 4AC. Para não ter nenhuma raiz, isso aqui tem que ser negativo. Ou seja, menor que zero. Ok? Então, agora a gente substitui os valores aqui e a gente calcula o A que a gente quer. Acho que pensando melhor, botei em quilômetros, vou transformar logo isso aqui. Acho que vai ficar mais simples. Depois, para transformar o A, vai dar mais conta do que transformar. Eu acho que eu vou deixar o 672 em metros e transformar só essa velocidade, tá vendo? É simples. Vou fazer isso então, vamos ver como é que vai ficar então. É só lembrar, né, que 102 km por hora, para transformar para metros por segundo, você divide por 3,6, né? Por que isso? Porque quilômetros são 1.000 metros, né? E uma hora são 3.600 segundos. Então vai ficar aqui 1.000 dividido por 3.600, que é a mesma coisa que 1 sobre 3,6, entendeu? Então você vai dividir 132 por 3,6, que vai te dar o resultado em metros por segundo. Então B, 132, mas eu resolvi logo transformar para metros por segundo, que está em quilômetros por hora, né? Então deu 36,7. Então no lugar do B, em vez de escrever 132, vou escrever 36,7. Então fica assim, tá vendo? 132 km por hora, está aqui 36,7, então fica delta igual a B2, está aqui, ó, isso ao quadrado, então esse valor aqui transformado já, né, ao quadrado, está aqui, menos 4A. Cuidado que esse A não é de aceleração, esse A aqui é o coeficiente de t quadrado. Então esse A aqui é o que? É A do trem sobre 2. Tá? A aceleração eu chamei de A do trem. Então A do trem sobre 2 é o A. Então no lugar de A você vai colocar A do trem sobre 2. Então no lugar de A está aqui, tá vendo? E o C é esse último aqui, né? Com sinal de menos. Só que aqui está em quilômetro, né? Eu resolvi já usar em metro. Então eu escrevi aqui 672. Né? Vai dar menos conta, eu creio. Então vamos achar, aqui a gente já pode achar, né, qual a faixa de valores do A, né? Então tá bom, vamos fazer essa conta. Então ficou assim, tá vendo? Aqui ó, 36,7 quadrado, usa a calculadora aí, confere e vê se dá 1.346,80. Aqui não arredondei não, deixei assim mesmo por enquanto. Menos 4 vezes 672 sobre 2. Então 4 sobre 2, 2, né? Melhor fazer aqui primeiro. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 672 deu 1.344 vezes o A. O A continua aqui. Isso aqui é negativo, não é positivo, né? Menos com menos, mais. Então ficou assim, tá vendo? Esse aqui é menor, esse aqui é menor que zero. Então o que a gente pode fazer aqui? Ó? Então a aceleração vai ser menor do que, né, vezes 1.344, menor que este valor. Então vamos resolver, né? Terminar de resolver.
Aí chegamos nisso aqui, tá vendo? Você faz as contas aqui, tal. E 346 ficou negativo, dividido por 1344, deu aproximadamente menos 1. Olha aqui a sutileza, hein? Que tem que ter cuidado. Quando a gente montou, tá vendo a diferença? X do trem menos X da locomotiva, ficou assim, ó. A do trem tem o quadrado sobre 2, blá, 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 blá. E antes, a função horária, vamos voltar um pouquinho aqui, para ver. Aqui a função horária do trem, tá vendo? Que detalhe, ó. Aqui ficou mais, tá vendo? Mais. Mas como a velocidade do trem é positiva e a aceleração é negativa, esse A do trem, ele tem que ser negativo, né? O A do trem vai ser menos alguma coisa. Então lá deu menos 1. Então o A do trem seria negativo. Então tem que ser menor do que menos 1. Você tem que ser mais negativo do que menos 1. Então pode ser menos 1,5, menos 2, menos 4, menos 5, né? Tem que ter essa atenção, porque eu não coloquei o menos aqui. Se eu tivesse colocado o menos aqui, esse A do trem seria o módulo da aceleração, mas lá não é módulo, não. É o valor da aceleração acompanhada de um sinal. Então vamos voltar lá. Então voltando aqui, tá vendo? Se o A do trem tem que ser menor que menos 1, você tem que ver que pode ser menos 2, menos 3. Então a gente pode escrever em módulo também. Em módulo como é que ficaria? Então tá aí, ó, tá vendo? Aceleração igual a 1 metro por segundo quadrado. Então a letra A está resolvida. A letra B, ele pede para desenhar gráficos, né? O gráfico das duas funções do trem e da locomotiva. Letra B, suponha que o maquinista está em x igual a zero quando t igual a zero. A vista do locomotivo desenha as curvas x de t para a locomotiva e para o trem de alta velocidade para os casos em que a colisão é evitada e por pouco evitada por pouco e a colisão ocorre por pouco. Então é isso que a gente pode representar, né? Ele quer que a gente represente essas duas coisas aí. Como é que a gente vai fazer isso? Então, em termos de valores, né, ele quer que você faça o gráfico evitando, né, quando a situação é de não ocorrer a colisão, mas por pouco, né, quase que eles colidem. Então, esse A glúten é um pouco maior do que 1, né? Será 1,2, por exemplo, 1,1, né? Qualquer valor maior do que 1. Se for 1, eles vão chegar a encostar um no outro, né? A traseira de um encosta no outro, né? E se for maior do que 1, não, nem chega a tocar, né? Então, você pode fazer o gráfico para aceleração um pouco maior do que 1, 1,1, 1,2, por exemplo, né? E uma situação em que a aceleração é um pouco menor do que 1, por exemplo, 0,8. Né? Você pode fazer essas duas situações. Então, vamos fazer um esboço aqui de como é que fica esse gráfico. T em segundos. Isso aí. O trem está na posição x igual a zero, não é isso? X igual a zero. Então, tá aqui. Aí ele vai andando, sempre no mesmo sentido. Então, essa curva aqui vai ficar o seguinte, ela não chega nem no pico de máximo, né? Porque, poderia até chegar se o trem parar, né? Então, exatamente, vai fazer subindo até ficar horizontal. Então, esse seria o gráfico do trem, né? X do trem. Então, eu escrevi aqui, ó. Aí você vai falar, mas você vai falar assim, ué, mas está estranho. A parábola não era só negativa, professor? Sim, né? Da diferença. Isso aqui não é a diferença, isso aqui é a função horária. Né? Da diferença dá uma parábola cá embaixo. Bom, agora, o outro, amiguinho, é o seguinte. Nosso, bom, a velocidade do trem é muito maior, né? A velocidade do trem no início é bem maior. Então, o outro tem que ser bem suave. Vamos mudar a cor aqui, ó. Vamos pegar uma linha, a gente pode fazer com uma cor diferente. Então ele já está adiante. Lembra que a locomotiva não está em T igual a zero, não está em zero, ela está mais adiante. Então vamos colocar aqui mais ou menos. Né? Ela está mais adiante. Ué, está cor diferente já. Que louco, gente. Então
movimento uniforme. O gráfico é uma reta, você lembra, né? Então tá aí, ó. Seria isso. Você pode passar aqui um pouco, né? Porque a locomotiva, se não bateu, ela continua lá o movimento dela, né? Então seria essa, né? A situação em que ele não colide. Você pode fazer mais próximo. Isso pede para ter quase bate, mas não bate. Então o gráfico, eles ficam assim, bem próximo, entendeu? Ó, bem próximo. Que a gente pode diminuir um pouquinho para deixar assim. Então os gráficos ficam bem próximos. Então esse seria o primeiro gráfico, que eles não colidem, entendeu? Então tá aí o trem. E o de cá é o X. Tá bom. Esse é o X, então, da locomotiva. Você nem que escreve. Trem. E o de cá é locomotiva. Então esse não ocorre colisão. Bom? Então tá aqui. Agora, se você fizer a diferença x do trem menos x da locomotiva, você vai ter uma outra função, você vai ter outro gráfico. Bom, quando você fizer essa diferença aqui, você vê que isso aqui é sempre menor, tá vendo? O x dele é sempre menor que da locomotiva. Então, na hora que você fizer a diferença x do trem menos x da locomotiva, vai dar sempre negativo. Se você fizer o contrário, x da locomotiva menos x do trem, vai dar sempre positivo. Bom? Aí dá outra função, vai dar outro gráfico, né? Um gráfico do delta x, né? A diferença entre as duas posições, tá bom? Então essa seria o primeiro gráfico. Então vou fazer aqui, ó, o gráfico agora que ocorre a colisão. Eita, por que o negócio não sai dali? Ocorre a colisão, então vou ter que mudar isso aqui, tá vendo? Tem que pegar esse gráfico, é só baixar, ó, até encostar lá, ó, né? Na verdade, isso aqui não muda, né? Tá vendo? Isso aqui não muda, porque a locomotiva tá mesmo. O que a gente tem que mudar aqui? A gente vai fazer a aceleração menor. Então, essa parábola vai ser mais alta aqui, ó, vai encostar lá. Certo? A parábola será mais alta aqui, ó. Mais fácil fazer a linha baixar, mas a mudança aqui é no gráfico do trem, né? Vou fazer assim só ficar coerente, né? É o gráfico do trem que muda. Então, vamos tentar fazer aqui. Ou cepou locomotiva, né? Aí não faz nem sentido ter mais gráfico. Provavelmente as funções horárias depois da colisão não são mais as mesmas, né? Eles vão talvez ter saído da linha, tombar, né? Então não faz mais sentido. Então aqui o gráfico você pode fazer até o instante da colisão, né? Epa, parece que tem dois aqui, duas cópias. Até o instante da colisão. Depois disso já era, não tem mais trem se movendo no trilho. Provavelmente os dois vão. Se mantiverem, de qualquer jeito, a função é diferente. Vê que a parábola está horrorosa, né? A parábola está horrorosa. Na mão, deve ter um negócio aqui para desenhar. Não tem. Então é isso, você vai fazer uma parábola aí. Epa, agora ficou show de bola. Pronto, agora sim. Então é isso. Esse é o gráfico quando ocorre a colisão. Tá aí, ó, demorou, mas saiu. Esse é o gráfico quando ocorre a colisão, tá vendo? A aceleração ela é menor. Então, é só você pensar, a aceleração é menor, então o gráfico da parada ela abre mais. Tanto é que se a aceleração fosse zero, isso aqui ficaria uma reta, né? Essa linha viraria uma reta, deixaria de ser um movimento uniformemente variável. Como tem aceleração, aí o gráfico é uma parábola, tá vendo? Mas se a aceleração fosse zero, seria uma reta vermelha subindo aqui, ó, né? Essa curva acontece por causa da desaceleração. Você lembra que a inclinação do gráfico xt te dá a velocidade? Como a velocidade está diminuindo do trem, né? Então ela vai diminuindo a inclinação. Já a locomotiva, a inclinação é constante porque o movimento é uniforme, entendeu? Como agora a aceleração for menor, a inclinação vai reduzindo mais lentamente. No caso anterior, aqui, ó, tá vendo? A aceleração é mais brusca, aliás, a aceleração é maior, né? O modo da aceleração é maior. Então
a curvatura acontece de forma mais rápida, né? A variação da velocidade é mais rápida, então por isso que ele curva mais rápido e não atinge a locomotiva, tá vendo? Lembra, tá? Esse seu gráfico aqui é de X, tá? O trem não está fazendo curva não, pelo amor de Deus, tá? O trem não está fazendo, isso aqui não é trajetória de nada não. Tem gente que entende que o trem está fazendo uma curva, então não tem nada a ver. O trem, depois que ele avistou lá, a extremidade do trem, né? A extremidade do trem, depois que o cara avista, está andando em linha reta. Tá? O trem está fazendo uma curva assim no início, mas depois anda em linha reta, tá? Então, esse gráfico aqui é curva, não é porque o trem está fazendo curva, não. Pelo amor de Deus, hein? Não vai entender isso, não. Tá? Então, esse foi o gráfico de x em função do tempo. Então, lembre-se que a inclinação indica a velocidade do trem. Né? Então, a velocidade do trem, lembra, dx dt. A velocidade do trem está diminuindo. Até que, se diminuir muito, ele para, tá vendo? Aqui é o momento que ele para, ó. Se ele for desacelerando até parar, ele para. Aqui, ó, nesse instante, o trem que ele estaria parado. Tá? Ele para, aqui, ó. Enquanto a locomotiva continua o movimento dela. Tá bom? Então, aqui eles não colidem, não ocorre colisão. E aqui é onde ocorre a colisão, tá vendo? Pô, já era. As posições são iguais, tá vendo? Olha aqui, eu fiz os gráficos também daquele problema 42, usando esse site aqui, ó, muito bom, se vocês não conhecem, vocês podem testar, que vai ajudar bastante. Então aqui, ó, Wolfram, vocês devem conhecer, né? O que eu fiz? Eu digitei a função de x do trem, tá vendo aqui, ó? Usando a aceleração igual, que é a condição que ele, né, vai colidir, mas sim, dar uma encostadinha de leve lá no trem da frente, na locomotiva, aliás. Então, lá, lembra que deu 1? Então, eu botei o coeficiente da função é A sobre 2, né? É A sobre 2t ao quadrado mais v0t mais x0, lembra? Então, A sobre 2, se A for 1, o A sobre 2 é meio. Então, tá aqui, ó, meio. Então, menos meio, t ao quadrado. Esse 44,72 é a velocidade inicial do trem em metros por segundo. Lá no problema tem quilômetro por hora. Então, transformei, coloquei em metros por segundo aqui, vezes t. Né? E x0 é zero. Então, está aqui essa função horária do trem. Aí eu coloquei ponto e vírgula. Agora eu vou escrever a função horária da locomotiva. Então, aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a velocidade da locomotiva em metros por segundo. Lá tem quilômetro por hora. Lá está 29 km por hora. Transformei para metros por segundo. Deu isso aí, vezes t, mais 672 metros, que é a posição inicial da locomotiva. Eu vou desenhar o gráfico, aí eu botei aqui, ó, um ponto e vírgula, t from 0 to 40, ou seja, o t vai variar de 0 a 40. Então o gráfico vai ser feito nesse intervalo. Se não ficar bom, você muda o intervalo depois, ok? Então esse aqui é o caso que a colisão ocorre, mas uma encostadinha de leve. Então vamos desenhar um gráfico. Você dá Enter aqui, ó. Aí ele vai processar e vai desenhar o gráfico para a gente. Os dois, no caso, no mesmo sistema. Aqui como ele interpretou, aí vai aparecer aqui embaixo ainda, tá vendo? Usar de 0 a 40. Aí aqui aparecem as duas funções, ó, tá vendo? Você vai observar se está de acordo com o que, né, se ele interpretou de acordo com o que você queria, né? Aqui, ó, intervalo de 0 a 40, aqui mostra, tá vendo? Então, esse azul seria, né, o trem, né? Veja que a diferença entre os gráficos está diminuindo, né? Significa que o trem está se aproximando da locomotiva. Aqui, ó, dá encostadinho de leve, tá vendo? Dá o toquezinho, não chega a cortar, né? Então, a gente pode até aumentar o intervalo para ver se um gráfico passa pelo outro, né? Isso seria realmente uma colisão violenta, né? Provavelmente a locomotiva ia sair do trilho, e o trem também, né? Esse é o negócio. Então, eu botei 0,60, intervalo um pouquinho maior, para a gente ver aqui, tá vendo? Então ela dá aquela tangenciadazinha, quer dizer, aquele toquezinho, né? Veja que o gráfico não passa, né? Passar seria uma colisão mais forte mesmo. Então é a situação que a aceleração é igual. Agora vamos fazer uma situação que ele não colide, né? Então o A tem que ser maior que 1. Vamos colocar 1.2. 1.2 sobre 2, 0,6. Então vou botar aqui 0,6. 0,6. Eu vou editar 0,6. Tá vendo? Agora ele vai processar de novo, né? Mostrar aqui como que ele interpretou. Aqui embaixo aparece novamente. Né? Aqui, ó, de 0 a 60 agora. Aqui é a função, tá vendo? É que está mostrando. Ó. Aqui, ó, não faz muito sentido essa parte, né? Aqui seria a seguinte ideia. Esse trecho do gráfico seria caso o trem parasse e começasse a retornar, né? A andar para trás com a mesma aceleração, entendeu?
Então aqui já seria ele retornando, o trem estaria dando ré, tá? Então o seu braço pode fazer até aqui, né? Supondo que ele parou, né? Mas você vê que não há colisão, tá vendo? Aqui vai ter uma distância entre os 2 graus, significa que não, o x do trem nunca foi igual ou maior que o x da locomotiva. Agora nós vamos desenhar o caso, vou colocar aqui 0,4, né? Aceleração sendo menos 0,8. Então A sobre 2, 0,4. Aqui vai dar uma pancada feia, né? Então vamos lá. Vamos desenhar. E vai desenhar pra gente, nosso escravo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, nessa situação, a colisão já aconteceria nesse instante aqui, ó. 20, em torno de 25 segundos, um pouco mais, né? Quase 26 segundos. Então, em torno de 20, do instante 25, a partir do momento, né, que o trem entrou naquela posição inicial lá, 25 segundos depois, o trem colide com a locomotiva, né? Você vê que o X passou a ser maior, isso significa colisão, tá? Então, é isso aí. Então, essa parte aqui do gráfico, né, não tem muito sentido, né? Já que os dois colidiram, a gente não sabe o que aconteceu depois da colisão. Provavelmente ele sai do trilho. Então, isso aqui você poderia encurtar, fazer seu gráfico até essa posição aqui, mais ou menos, né? Botar 26. Aí você vem aqui, né? Se você for fazer a mão, né? Você faria até o stand da colisão, como a gente fez lá, né? O esboço, né? Você faria até o stand da colisão ali. Deixa ele fazer as contas. Aí demora um pouquinho, né? Processar. Assim, né? Ficaria a situação de colisão. Até mais.